Olá, e aí você, Raquel, como estamos? Oiê, preparadíssima, tô aqui já na segunda semana, já quase indo para a terceira. A gente ainda tem 2 dias, depende se você começa na segunda ou no domingo. Eu acho que é bom ter um ou 2 dias depois da gente conversar aqui, porque depois que a gente conversa, tem certas coisas às vezes que eu vou repensar ou que eu vou ver, e daí eu acho que era legal também quando volta ali e fala, putz, isso eu tinha pensado diferente, agora eu pensei de uma outra maneira. Teve alguma coisa que ficou na sua cabeça? Da semana passada? É. Bem, eu levei para terapia algumas das coisas que nós falamos aqui. Eu sinto que semana passada a gente falou muito sobre lembrar dos inimigos, não é dos inimigos, eu esqueci a palavra que ela usava, mas de você lidar com coisas dos monstros, exatamente, o nome era Monstros. E me pegou muito, porque ela fala assim, do sentimento, da sensação de segurança. E como, para mim, é uma coisa que eu não tinha pensado, que esse tipo de coisa tirava a minha segurança. Eu achava que isso incomodava. Eram pessoas que iam estar no seu caminho, que iam te atrapalhar, mas eu não relacionava tanto isso com a segurança. E quando a gente falou semana passada, e daí levei para terapia, fui conversar sobre isso, me pegou. Eu falei, nossa, é verdade, a gente se manter segura é tirar um pouco. E no capítulo falando sobre a segunda semana, que a gente vai entrar agora, tem um pouco disso que ela traz também, né? Ela tá falando de um senso de identidade, mas a questão essa segurança continua sendo um pano de fundo de você se proteger. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu posso falar dessas sincronicidades que acontecem. Claro. Se você reparar atrás de você, pelo menos no vídeo, a palavra monstro tá bem forte. É verdade. Os monstros atrás de você. E chama Art Monsters. Opa, é pro outro lado aqui, ó. O monstro artístico, olha só. Vamos começar com a segunda semana, que, como você falou no último encontro, é o senso de identidade. O que ela fala aqui é nesse caminho de recuperação criativa. Eu sempre fico com cringe quando ela, com algumas palavras que ela usa. Essa coisa de se autodefinir, de definir limites, um grande problema na minha vida. Grande problema, né? Um grande desafio. Por conta dessa semana, eu acho que eu parei para pensar, nossa, eu realmente acho que eu fiz progressos esse ano no tema estabelecer limites. O primeiro ponto que ela fala é que confiar na nossa criatividade é um novo comportamento. E estabelecer novos comportamentos é um desafio. Eu acho que essa é a base da semana inteira. E aí, o que te chamou a atenção? Eu achei interessante como ela divide, porque ela está falando de identidade, e quando começou, eu até achei que o nome desse capítulo podia ser outro, não identidade. Eu acho que quando vai chegando mais para o final da semana, do capítulo da semana, eu vou entendendo mais como identidade. Quando chega nos exercícios, isso fica muito claro. Ela fala de algumas coisas e ela começa dizendo que para você encontrar essa sanidade, você precisa talvez aparecer não são, né? Você precisa ser mais errático, você precisa estar mais, você precisa fazer o contrário antes de, às vezes o caminho é esse, e a gente se perde nesse caminho por causa disso, porque quando a gente está mirando, eu quero seguir ali, eu quero usar o meu eu criativo e fazer as coisas, mas nesse caminho você está muito bagunçado, você não consegue, né? Seja por falta de organização, seja pela sua cabeça tá realmente borbulhando muito mais do que funcionando ou nutrindo esse seu eu criativo. E eu acho que é isso, né? Antes da gente... Ela fala exatamente essa frase. Antes de você ficar sã, você tem que ficar louca. E eu achei confiar na loucura, né? E confiar na loucura. Eu achei isso muito interessante. Porque é o que a gente fica negando, né? E uma coisa que ela falou que eu achei interessantíssima, assim, é como se você estivesse se recuperando de um vício, né? E aí você precisa evitar o primeiro, ela dá o exemplo do alcoolismo, você precisa evitar o primeiro drink. Então ela fala, preste atenção que nessa semana é muito comum, tem gente que quer mostrar as morning pages, as páginas matinais para alguém, para ter essa validação. Não mostra, confia no seu... É basicamente isso que você está falando, mas é um exemplo mais restrito, tipo, confiar nessa confusão que é a criatividade. O que eu achei super interessante, porque eu fiquei pensando, quem é a pessoa que quer mostrar morning pages para alguém? Mas deve ter, né?
Mas eu penso assim, que a pessoa que eu mais amo na minha vida, se me pedisse pra ver minhas morning pages, eu ia falar assim, você tá doido? De maneira nenhuma. Porque é uma coisa tão minha, que pra mim não faz sentido mostrar pra ninguém, não faz nem muito sentido pra mim reler hoje essas coisas. Eu sei que lá na frente talvez a gente tenha que reler, mas porque é literalmente isso, as morning pages estão aí pra gente colocar o que tá enchendo a sua cabeça e que não vai ser útil pra você, colocar ali e seguir adiante. Mas eu acho que é isso, buscar essa validação, porque você não sabe se você tá fazendo certo ou não. Aí nesse ponto é uma fragilidade muito grande na sua identidade. Exato. Não tinha pensado nisso. Ela fala também das afirmações. Ela fala que as afirmações são um poderoso antídoto pro self-hate, que eu acho que a gente dizer mal de você mesmo, né? Para você falar coisas ruins a seu respeito. Você fez as afirmações, porque ela pede para você escolher 3 das que estão lá no início e escrever nas páginas matinais, ler de manhã e ler de noite. Ela continua confusa na listagem de tarefas, mas eu falei, gente, isso foi uma coisa que, tudo bem que eu tô pulando, tô avançando casas, gente, mas assim, o compromisso com as páginas matinais foi tão claramente estabelecido, e essas afirmações, aí toda vez que eu me lembrava, eu fazia, mas foi mais uma questão de se lembrar de fazer. Então, eu não estava fazendo. E daí, quando eu lembrei aqui, eu imagino que agora essa semana é uma coisa que eu vou fazer, porque como ela falou de novo, tocou nesse assunto, eu acho que eu vou começar e isso vai me acompanhar. Mas eu tenho um pouco de problema com isso. Eu acredito no que ela fala, eu acredito que porque eu não sou aquela pessoa que vou pro espelho e falo assim, você é horrível, você não sabe fazer, eu não sou essa pessoa. Eu tenho mais o sentimento de não fazer. Então, assim, às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu falo, eu não vou ser capaz disso. Não é um pensamento, não vem uma frase, não sou eu falando, Rafaela, que coisa ridícula. Não vem com palavra, realmente é um... Exato, e é difícil fazer afirmação perante isso, porque isso vai acontecendo durante o dia. Então, o que eu acho que eu tenho que tentar fazer a minha afirmação deveria ser a hora que eu pensar a hora que eu sentir isso, eu ir lá e fazer. Porque daí eu vou estar afirmando, tipo, se eu falo, eu não vai ser bom o suficiente, eu vou lá e faço. Eu até falei para você que eu tenho que fazer um texto para ver se eu vou ser aceita num curso, isso e aquilo, e a primeira coisa que eu pensei foi, não vai dar certo, não vou ser aceita no curso, meu texto não vai estar bom. Então, o que eu sinto que a minha afirmação para bater esse sentimento é ir lá e fazer, e entregar e fazer, eu fiz o meu melhor. Se o meu melhor não foi o suficiente, aí não é um problema meu, não é que eu não sou boa o suficiente, é que eu só posso ir até um ponto, eu só posso dar o meu melhor, mais do que o meu melhor eu nunca vou dar. E nesse caminho vão ter outros melhores do que o meu melhor, talvez, né? Então, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, por isso que eu falo que esse livro tem muita coisa, esse capítulo, de uma maneira geral, me traz muita coisa que eu já trabalhei na terapia. Essa autoafirmação, para mim, é entender que eu só posso fazer o meu melhor. Mais do que o meu melhor é impossível de eu fazer. Mas ainda assim eu vou tentar, talvez, escolher 3 ali e repetir para mim de vez em quando, fazer um mantra, sei lá, colocar um post-it no espelho do banheiro. E no banheiro, computador. Porque eu tô lá escovando os dentes, vou olhando e vou pensando naquilo. Isso que você está falando é interessante. Eu acho que eu tive essa primeira reação de tipo, mas por que tem que ser de manhã? Por que tem que ser no livro das páginas matinais? Aí eu falei, não, para. Você não fez e agora você entendeu o que é para fazer, confia no processo. Faz. Se você achar que é ridículo, você bota lá na página matinal que você está achando ridículo. Foi o meu pensamento. É engraçado que quando eu era criança eu nunca queria participar das brincadeiras, eu queria ser a juíza, sabe? Olha que interessante isso. E aí eu acho que é um pouco esse instinto, tipo, não, eu não vou jogar, eu vou comandar o jogo. Eu tenho essa questão com controle, com abrir mão do controle das coisas. E eu sinto que esse livro meio que faz isso, eu tenho que abrir mão do que eu acho que eu deveria fazer, de como deveria funcionar. Para mim, as páginas matinais seriam melhores se fossem à noite. Mas se ela tá falando que é de manhã, então eu tô tentando abrir mão desse controle e falar, eu vou seguir o que ela tá falando. E daí lá no final eu até posso chegar à conclusão de que, olha, para mim, página matinal não funciona. E funciona um outro tipo de página, sei lá, noturna. Mas até lá eu não posso dizer isso, porque se eu não tentar desse jeito, como que eu posso dizer que não funciona, né? Engraçado que está sendo realmente uma aprendizagem pra gente, né? É isso que está só na segunda semana. Olha o quanto a gente já teve que aprender e se adequar da segunda semana. Que horror, né?
Então vamos lá. Ela começa falando desse aspecto da sanidade e aí ela vai entrar no tópico Poisonous Playmates. Como é que você traduz isso? Companheiros venenosos, eu acho que seria. Venenosos. Venenosos. É basicamente toxic friends. Amigos tóxicos. O que se confunde um pouco com o que ela fala logo depois, que são os crazy makers, que também... E ela mergulha bem, né? Eu diria que os poisonous são os tóxicos e os crazy makers são os narcisistas, talvez. Gente, se vocês estiverem fazendo o Caminho do Artista, a segunda semana, mas eu não sei o que é uma pessoa narcisista. E tem todo um debate, porque narcisismo é uma característica de personalidade. Narcissistic disorder é muito raro, né? É um negócio assim que... Mas tem pessoas que são mais narcisistas. Então, se você quiser reconhecer, eu acho que ninguém chega aos 40 anos sem passar por alguns. Ela descreve, ela faz uma lista dos tópicos. E é a definição perfeita do narcisista, gente. Eu achei muito bom. Diga aí, Raquel, o que você achou sobre o que ela fala sobre esses amigos tóxicos? Eu achei interessante porque ela fala, dá pra gente pensar como um terceiro que faz isso, mas também pode ser uma coisa que você faz com você mesma. Ela deixa uma coisa, tem uma frase que eu grifei, que eu achei que você pode fantasiar sobre fazer arte ao invés de efetivamente fazer. E eu sinto que de vez em quando eu passo por isso. Eu penso muito no que eu quero fazer, em como seria isso, aquilo, mas eu não paro para fazer. Porque daí ou eu fico com medo, ou eu vou me questionar se aquilo vai funcionar ou não. Mas tem muita coisa aqui na minha cabeça. Eu sinto que eu já vivo, já existe, eu tô fazendo isso na minha mente, mas na prática tá ficando meio que pro lado. E eu achei interessante quando ela fala isso. Também quando você tá relacionado com outras pessoas. Ela fala que às vezes você se junta com certas pessoas que te ajudam a estar nessa parte iludida da história. Que essas pessoas, elas não contribuem para você melhorar, para você fazer. Elas, na verdade, preferem te manter nesse outro lugar. Para você exercitar a criatividade, né? Digamos Exato, assim. Elas não querem que você faça isso. Aí tem trocentos motivos para quais elas não querem. Eu acho que, né, a gente pode falar sobre isso. Mas eu sinto que é assim, para essas pessoas é melhor que você não desenvolva. Sim. Melhor que você não se conheça. Faz todo sentido, né? Porque uma pessoa ela não quer. Ela até fala assim, não, às vezes não por maldade, né? Mas a pessoa vê que você está operando de uma maneira diferente e isso deixa ela num lugar desconfortável de se questionar, que é a coisa mais comum de se acontecer no mundo, né? Toda vez que você começa a fazer alguma coisa um pouco diferente, sempre vão ter aquela, por que você está fazendo isso? Pro bem ou pro mal, né? Tipo, você começa a se drogar, tô pensando num exemplo horroroso. É bom ter um amigo que fala assim, o que você está fazendo? Vamos. Mas se você está se engajando, se você está começando sei lá, a aprender a tocar piano, aí tem alguém incomodado com isso, aí é um pouco diferente. Não, alguém chega para você e fala, mas por que você vai aprender piano agora? Você não tá muito velho para aprender piano? Tipo, nossa, vai levar anos para conseguir tocar alguma coisa, sabe? Esse tipo de comentário, a gente não para pensar que é um comentário extremamente nocivo pro seu eu criativo. Ela fala para você tomar muito cuidado e para você fazer, ela fala até a palavra safeguard, ou seja, para você proteger muito bem, principalmente esse começo, exatamente, salvaguardar esse começo da sua recuperação, da recuperação do seu artista. Né? E eu acho que ela é bem clara quando ela diz que não é para você cortar o relacionamento com essas pessoas, mas nesse momento em que você está mais suscetível e bem no início, tenta se afastar um pouco para se preservar, né? Eu acho que essa é a mensagem. E o que ela fala para você focar em você, nas responsabilidades que você tem com você, com aquilo que você se comprometeu com você e não aquilo que você se comprometeu com os outros. Porque isso também é muito, muito interessante, porque ela traz de volta no Crazy Makers um pouco isso, mas ela está falando justamente do fato, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas pra gente, ou deixa de seguir por uma coisa, porque você se sente responsável por outras pessoas. Você acha que porque aquela pessoa está precisando de você naquele momento, é ok para você largar todas as suas coisas, e não estou dizendo de alguma coisa séria. A gente sabe quando a nossa ajuda vai fazer a diferença para alguém, ou quando se você se comprometeu a ajudar alguém, mas
é a coisa da máscara do avião. Você primeiro tem que colocar a máscara em você, e daí depois pensar em colocar a máscara de quem está do seu lado. Senão não vai ser possível, né? Você não vai, ao invés de salvar 2 pessoas, você vai perder essas 2 pessoas. E isso foi uma coisa que pegou em mim, que mexeu comigo, porque é uma coisa que eu tenho tentado fazer na vida, né? É um tópico de conversa na terapia, que eu tenho tentado estabelecer isso na minha vida, focar um pouco mais em mim. Mas quando a gente foca na gente, a gente recebe o título de você é egoísta, você só pensa em você é centrada só em você mesma, você só olha o seu umbigo. E eu acho que existe uma diferença entre você ser egoísta e você olhar primeiro para as suas necessidades antes de olhar para a necessidade dos outros. Eu acho que você é uma pessoa que coloca muito os outros antes de você. Eu concordo com você. E é uma coisa muito bonita, eu acho, mas eu tenho visto que você realmente tem feito um esforço, dá para perceber. E estou fazendo esforço não só com amigos, com família, Para não fazer absolutamente mais tudo. Tirando os meus gatos são os únicos que podem ter todo o meu tempo. E não se significa, eles quiserem. e eu posso te dizer, não significa que você está sendo uma amiga pior, pelo contrário, até o retorno é melhor. E se tem alguém incomodado que... Mas ela fala sobre esses crazy makers, que eu também não vou saber traduzir mais uma vez. Mas vamos dizer, os geradores de caos. Aí ela fala que tem muito artista famoso, e ela trabalhou nesse meio. Ela só não deu o nome. Gente, é muito interessante o caso que ela dá dos diretores, do diretor que ela trabalhou, que todo mundo fica sequestrado e vivendo em função... Você já teve um narcisista, um crazy maker na sua vida? Já. Eu, durante esse episódio, Essa semana? capítulo, essa parte, eu pensei muito em você, né? Eu me libertei de um crazy maker. Posso falar isso, eu acho. Claro, porque eu acho que a gente se liberta sempre, né? Exato. Mais de uma vez na minha vida, não foi a primeira. Espero que seja a última, mas quem sabe, né? O importante é você que existam apontar outros, antes. Né? Mas você também se libertou de Sim, você sabe que lendo, eu identifiquei várias pessoas que já passaram ou que estão na minha vida, e eu falei, nossa, cabe isso, cabe. E é aquilo, não necessariamente a gente não está dizendo que a gente não está aqui julgando o caráter da pessoa, não tem nada a ver com isso, tem a ver com você estar julgando ações. São momentos ali que para você aquilo não funciona, pode ser que para outras pessoas aquilo funcione. Mas ela fala bem claro que isso vai aparecer na nossa vida, seja uma mãe, um pai que passa dos limites. No trabalho deve ser muito ruim, principalmente dependendo da sua dependência financeira. E ela faz uma lista aqui para você identificar, né, os crazy makers. Você acha que vale ler? Vale sim, fala, pelo menos os títulos eu acho que é interessante. Então, primeiro o crazy maker, ele sempre vai quebrar acordos e destruir agendas. É uma tradução horrível, mas o que ela quer dizer é assim, tudo que você combinar com um crazy maker, ele vai criar um problema, ou ele vai, ou se você falar, eu tenho esse cronograma aqui para a gente fazer isso, aí ele vai querer mudar tudo, não tem comunicação, enfim, não sei explicar. Não, eu acho que você explicou exatamente, é exatamente isso. A pessoa, ela não vai cumprir com o que ela combinou com você e ela não vai respeitar a sua agenda. Eu acho que o ponto dela com essa coisa de quebrar cronogramas e agendas, acordos, é que é a pessoa que fala, não, é isso aí, eu tô junto com você, e aí ela vai por debaixo dos panos desfazendo tudo que você tá fazendo, e aí você é tipo lavar prato. A gente tem você sabe, por exemplo, segunda-feira é um dia para mim que é complicado sair e fazer alguma coisa. É a mesma coisa se você fosse o meu crazy maker e toda segunda-feira você me tentasse, vamos fazer tal coisa, ou vamos sair, só posso na segunda-feira. E aí eu vou mudar a minha agenda para colocar sua necessidade, sem me preocupar com a minha agenda, e você sabe que segunda-feira não é um dia que eu possa fazer isso, mas ainda assim você está me pedindo aquilo. Então eu acho que é aí que começa a ter o problema. Não é uma segunda-feira que aconteceu e eu vou abrir mão. Não, é você fazer isso repetidamente, né? Sim. Aí o outro eles são experts, eles sempre esperam tratamento especial. Ai, que perfeito. Item 2 do narcisista. É sempre assim, gente, essas pessoas. Então, tome cuidado com as pessoas que estão sempre, não, mas eu sou especial. Como assim? Com quem você acha que você está falando? Ela dá um exemplo que eu achei muito interessante, porque ela chega e fala assim, ela fala um pouco disso, e daí ela
fala de alguém dizer assim, por exemplo, ela dá um exemplo de mãe, pai e filho, de você chegar para o seu filho e dizer, mas eu tenho medo que o seu pai tenha um ataque do coração por causa disso. Você tá querendo, tipo, esse pai precisa de uma atenção especial, você tá usando isso contra o seu filho para que seu filho não faça tal coisa. E tem muito disso, tipo, mas você sabe que eu sou uma pessoa sozinha. Mas você sabe que se eu não contar com você, eu não posso falar com outra pessoa. É esse cuidado especial, como se você fosse responsável por isso. O Crazy Maker, ele sempre vai... Tá na página 48, não sei se você tá com o livro. Tô com você. Ele não vai dar valor para sua realidade. Esse discount que ela usa é tipo assim, ele não importa o que você tenha para fazer, né? Ela até começa dizendo assim, não importa quão importante seja o seu deadline, quão crítico seja o seu trabalho, a trajetória, o momento, ele vai violar essa necessidade sua. Então ele não vai dar, esse discount é tipo, ele não dá valor para sua realidade, né? Ele não dá valor para aquilo que você precisa fazer, para o seu dia a dia, ele não dá valor para isso. Que tem a ver com quebrar a sua agenda e tudo mais, faz um sentido danado isso que ela fala, né? Sim. Ela fala até de pessoas que chegam sem falar, tipo, sem combinar, aquela pessoa que aparece sem combinar, aquela pessoa que sabe que você faz a sua caminhada de manhã em tal trajeto, vai lá e aparece de surpresa, então eu vim aqui te encontrar, mesmo sabendo que depois daquilo você tem outra coisa para fazer. Então, gostei aí, o que tem aí de bom? Um cafezinho para ficar alerta com os Crazy Makers. O meu último Crazy Maker, ele cumpriu todos os pontos eu consegui ver. Não sei se você conseguiu ver no seu último Crazy Maker. E eu me surpreendi, porque eu não achei que eu fosse enxergar isso. E eu me surpreendi, porque eu enxerguei, assim, claramente eu enxerguei e falei, nossa. E assim, quando você tira um Crazy Maker da sua vida, você não vai sentir falta, porque é diferente de você ter um problema com um amigo, alguma coisa, e daí depois que acontece, você fala, mas eu sinto falta disso. Parece que quando você resolve um problema com um Crazy Maker, com uma pessoa, seja da sua família, seja um amigo, seja você sair e trocar de trabalho, você não sente falta daquilo. É uma libertação tão grande você não sentir esse peso, essas cobranças, Sim. que você se sente tão bem depois, que você até fala assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não me toquei disso antes? Eu acho que a gente tem uma coisa, eu acho que o seu motivo foi o mesmo que o meu. Tipo, você não quer ser, você fala, o que os meus outros amigos, o que eu vou pensar de mim se eu não for uma boa amiga? Como é que eu posso deixar um amigo na mão? Aí você pensa que você é uma pessoa de 40 anos e que você devia saber melhor. Você lê esse tipo de coisa e fala, não, vamos botar a máscara primeiro. Se a gente consegue entender isso, a gente consegue parar de fazer certas sabotagens que a gente faz com a gente mesmo. Porque falando tudo isso, parece que a gente está falando sobre questões de terapia, de análise, coisas que não tem nada a ver com a questão criativa. Mas para mim nunca fez tanto sentido me libertar dessas coisas para poder estar em conexão comigo mesma e poder trabalhar essa parte criativa, seja para o que for, né? Que foi aquilo que eu falei, não necessariamente para a arte, o que a gente considera belas artes, da escola de arte, mas para qualquer coisa que você precisa, até para você achar um emprego melhor para você, até para você fazer uma tese de um trabalho de matemática, entendeu? Não importa. Eu concordo profundamente com você. Então, a lista é grande. Você quer que a gente só eu leia tudo rápido e aí depois a gente comenta num bloco geral? Pode ser, claro. Então, ela diz que os Crazy Makers, eles desperdiçam seu tempo e seu dinheiro. Esse é muito bom. Eu não sei se eu vou traduzir bem, então acho que a gente vai precisar explicar um pouquinho. Crazy Makers, eles triangulam. Traduz pra mim, por favor, que eu não sei traduzir. Eu sei o que ela tá falando. É tipo botar um contra o outro. O Crazy Maker adora... Tem duas pessoas na vida dele, duas pessoas que se dão bem entre si. O Crazy Maker, ele vai tentar criar intriga. É isso, intrigueiro. Exato. Eles são expert em culpar os outros. Eles criam dramas. Eles criam dramas, mas but seldom where they belong. Eles também estão passando pelos problemas, talvez, que você esteja passando. Talvez eles também sejam artistas bloqueados. Isso. E porque você está fazendo um caminho, ele quer criar o drama em relação a isso, mas ele não quer mudar o lugar que ele está. Então, ele não quer fazer esse caminho.
Ele também não quer permitir que você faça esse seu caminho, né? Então, porque ele quer ficar no lugar que ele está, ele não vai permitir que você faça esse caminho. Muito bom. Eles odeiam schedules, eles odeiam agendas, a não ser que seja deles próprios. Exatamente. É um pouco complicado, você tem que respeitar a sua agenda, mas numa relação de amizade, eu acho que as duas partes têm uma us box, né? Tipo, a caixa em comum. Então, os dois têm que falar, olha, esse aqui é o meu mundo, esse aqui é o seu mundo, como que a gente vai se encontrar e ambos, como seres responsáveis, se respeitam, mas criam pequenos espaços para o convívio comum, né? O Crazy Maker, ele não existe a sua agenda. Como assim você decidiu, agora você não pode me encontrar para tomar café quando eu ligo para você? Você nunca foi assim? É. Em vez de falar, você está tentando fazer isso? Por quê? Como é que a gente pode fazer, então? E a gente até pode ir um pouco mais além, se a gente parar para pensar, porque as agendas das pessoas são diferentes. Uma pessoa que tem um trabalho formal das 9 às 5 tem uma agenda diferente de uma pessoa que é autônoma, de uma pessoa que trabalha como freelance, de uma pessoa que cuida da casa, que o trabalho dessa pessoa é cuidar dos filhos e da casa. Mas cada um tem a sua agenda. O que eu também sinto do Crazy Maker é que ele acha que a agenda dele é sempre mais importante do que a dos outros, porque assim, a minha agenda é essa, eu sei qual é a minha agenda. Você pode dar um jeito aí na sua agenda, já que você ou é freelance, ou você não tem uma agenda formal. Você é dona de casa, você tá aí fazendo o quê? E daí ainda tem mais dois que ela fala. O Crazy Maker, ele odeia receber ordem e ele sempre nega, ele nega que ele é um narcisista. Se você não... Isso é uma coisa assim que quem fala sobre narcisista sempre diz, isso não adianta você olhar para a pessoa e falar, olha, eu tô percebendo o que você está fazendo, tá? Eu sei que você está sendo um narcisista. Não vai adiantar. Ele vai fazer um drama e ele vai dizer que é absurdo, como ele acha que um narcisista brabo, um crazy man, que ele não sabe nem pedir desculpa. Ele é do tipo que pede desculpa. Eu acho tipo que é isso que a mesmo. gente vê muito na mídia, a pessoa faz algum comentário que está completamente cheio de referências racistas, sexistas, e aí o público pega e fala, não, você vai ter que se desculpar. E aí a pessoa escreve aquela desculpa maravilhosa. Foi tudo uma brincadeira, eu sinto muito que você está se sentindo ofendido ou ofendida com isso. Quer dizer, isso não é uma desculpa. Não, né? Daí ela fala sobre o ceticismo. Tem uma coisa que é o que você falou, que ela fala de, às vezes a gente tolera o abuso dos crazy makers como desculpa para não ser criativo, para não praticar a nossa criatividade. Mas eu sou assim porque olha a minha vida aqui, com todos esses problemas. A gente não toma a nossa responsabilidade e a gente meio que é um aconchego poder culpar o outro. A gente usa o abusador. O abusado usa o abusador. Essa é uma pílula difícil de engolir. Muita psicanálise. É interessante. É muito interessante isso que você acabou de falar. Eu não tinha pensado exatamente dessa maneira, mas faz todo sentido. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Mas vamos falar sobre ceticismo. Eu achei interessante que ela dá ela conta uma história sobre o ceticismo que eu achei assim perfeita para ilustrar o que ela quer dizer com isso, né? Ela conta que deve ser uma pessoa que fez os cursos dela. Era um rapaz que estava muito interessado em fazer filmes. E daí, um tempo depois disso, ele se acha numa situação, por uma série de coincidências, que ele está na escola, que ele está na faculdade de filmmaking. E daí, essa faculdade está sendo paga pela companhia, tipo, pelo trabalho. Gente, é maravilhoso. E daí ela fala assim, e ele relaxou e aproveitou isso, né? Ele não foi o que ele fez. Ele começou a falar para ele mesmo que a faculdade de cinema estava distraindo ele do trabalho real que ele tinha que fazer, que era arrumar um outro emprego. E daí o que ele fez? Ele desistiu
da faculdade de cinema para anos depois, que ela fala ainda foi só 2 anos depois, então ele até foi rápido, falar o que eu fiz, o porquê que eu fiz isso. Quando ela fala essa história, daí eu entendi o que ela está querendo dizer, porque eu sinto que vou trazer de novo a questão do curso que eu quero fazer. Vamos dizer que eu seja aceita. O que eu vou pensar? Eu não vou pensar, tipo, nossa, que bom, eu escrevi, foi legal isso, aquilo. Eu vou falar, mas eu não estou preparada para isso. E daí eu posso não fazer ou não me comprometer, ou fazer e achar que ainda assim eu não estou preparada para isso, porque quando as coisas acontecem, eu sinto que às vezes quando as coisas aparecem para você, você sente. O ano passado eu tive uma sensação muito parecida com o curso de fotografia que eu fui fazer, de chegar lá e falar, eu não sei por que eu estou aqui, porque eu não sou competente o suficiente, porque essas pessoas estão há anos-luz na minha frente, o que eu vim aqui fazer. E o que eu sinto durante esse ano todo, ao invés de eu ter conseguido desenvolver o que eu aprendi no curso, eu fiquei me boicotando, achando que eu não estou preparada para isso. Então, assim, o curso foi ótimo. Na verdade, quando eu estava lá no curso, eu percebi que eu tenho a mesma qualidade que os outros fotógrafos estavam lá, alguns mais, outros menos, mas eu me senti, eu estou no meio de pessoas que dividem dos mesmos anseios, das mesmas dúvidas, dos mesmos medos, mas está todo mundo lá fazendo. E ao invés de eu gastar minha energia para fazer, eu continuei gastando minha energia para me questionar, para dizer, não, eu não estou nesse nível, não, eu não vou conseguir fazer. Daí o que vai acontecer? Ano que vem, eu vou chegar para mim e vou falar, por que eu gastei 2023 inteiro me sentindo isso? Quer dizer, eu espero que o ano que vem eu já faça isso. Eu não quero que passe mais tempo, eu já quero que seja o ano que vem. Um termo que está muito na moda é falar da tal da síndrome do impostor. E uma coisa que a minha analista levou na análise uma vez que eu falei disso, e aí ela falou, esse termo é muito interessante, né? Porque se você diz que você tem uma síndrome de algo, é porque você sabe que você não é esse algo. Você só está com uma síndrome. Mas eu não acho que essa história que você contou, muita gente usaria isso para falar de síndrome do impostor, entendeu? Mas eu acho que é outra coisa. Não tem nada a ver com ser impostor ou não. A gente não está acostumado a acreditar e a se entregar a essa coisa do... E a reconhecer as coisas que vêm no caminho, né? Uma parte que ela fala, que eu anotei aqui, que ela fala que quando você faz alguma coisa, quando você provoca o universo, uma porta ou outra vão se abrir. O que você vai fazer nessa hora é que você vai dizer, não, peraí, não tão rápido, não, talvez não seja a hora. Eu não gosto muito desse papo de universo, essa coisa para mim é meio difícil, mas uma coisa que é clara é, quando você está se mexendo, quando você está fazendo alguma coisa, coisas vão acontecer porque você está se mexendo. É como alguém a craft, uma manufatura. Você começa a construir algo, primeiro fica um modelo meio mal feito, aí você aprende que se você botar um prego aqui, um prego ali, você vai melhorando, a clareza vem com engajamento. Exato. A prática e assim, leva à perfeição. Se eu estou fazendo alguma coisa, alguém vai saber que eu estou fazendo essa coisa, outra pessoa talvez vai ver o que eu estou fazendo, e daí isso pode te levar alguém um dia chegar para você e falar assim, eu estou interessada nisso que você está fazendo. Isso que eu acredito como universo, que é o que ela fala. Eu falo, quando a gente está em movimento, as coisas também vão se movimentar. E porque elas vão se movimentar, elas podem criar oportunidades e possibilidades que você não foi atrás, que são criadas simplesmente porque você está se movimentando. E o que a gente faz nessas horas é se questionar sobre isso. É isso que ela fala do ceticismo. Nessa hora não é para você se questionar, é para você ser cética e dizer, olha, apareceu uma oportunidade X porque eu estou fazendo Y. Então o que você tem que decidir é se você quer essa oportunidade ou não. E geralmente o que a gente faz quando a gente está nessa parte, que a gente não está trabalhando o nosso eu criativo, não receber essa possibilidade, não seguir por esse caminho. E depois você pode se arrepender, né? Que foi a história do caso que ela conta do nosso amigo Mike. Esse é o nome que ela dá para esse amigo. E realmente, é muito claro isso. Quantas vezes na minha vida eu questionei o que eu queria fazer, como isso, como aquilo. Sempre gostei de fotografia, sempre quis fazer e sempre teve um motivo para dizer, não posso fazer por causa disso, não posso fazer por causa daquilo. Até que chegou numa hora que eu não tinha mais como negar. Que no caso foi a pandemia, mas não tinha como negar. Ou eu fazia, ou eu pegava aquela oportunidade e fazia, ou eu abria a mão daquela oportunidade. Mas foi tão claro naquela hora para mim. Exato, mas eu tive
inúmeras chances de ter feito isso antes, e não fiz, porque eu sempre pensava, não vai dar certo por causa disso, ou não vai funcionar por causa daquilo. E hoje eu paro para pensar, assim, eu consigo, sem pensar muito, 3 vezes que eu poderia ter trabalhado com a fotografia, que eu poderia ter começado o meu caminho na fotografia, e não comecei por medo, por receio, por achar que estava fácil demais, por achar que eu não merecia aquilo, ou que eu não era competente o suficiente para aquilo. E se eu fosse cética nessas horas, talvez eu olhasse para aquilo e falasse, bem, ok, tem essa oportunidade aqui, eu vou tentar e vamos ver no que ela vai dar. É difícil esse pensamento, não é tão simples assim. É isso que eu... Porque dá uma ideia de que a gente já sabe que a gente vai ser esse artista maravilhoso. A gente só está tendo uma síndrome, um problema no meio do caminho. E quando você fala, não está dado a priori. Talvez, pelo menos eu acho que é a nossa sensação aqui, eu vejo isso em você também, de duvidar disso. De fato, não é uma síndrome, é uma dúvida real e oficial. E a gente tem que trabalhar isso. Tipo, não é como se... A história não está dada. A história só está dada depois que a gente morreu. Já dizia... não é Heródoto. Enfim, o trágico lá, o primeiro. A gente está aqui fazendo isso, a gente está apostando na nossa criatividade. E aí você tem que aceitar que pode ser que vai dar certo, que vai funcionar para você, que não vai, que vai te trazer retorno financeiro, que não vai, que você vai descobrir uma nova maneira de ver esse... Mas aí essa coisa de você se libertar tentar controlar o processo é que é foda, não tem outra maneira de dizer. E ela fala que eu acho que você já tocou nesse ponto, do bloqueio se manifestar em forma de fantasia. Às vezes ser conveniente você ficar imaginando as coisas que você vai fazer, que você pode fazer, mas aí, na prática, quando você vai fazer, é outra. Eu achei interessante porque ela termina a semana, né, o tópico que ela termina a semana é falando sobre atenção. E ela conta como a avó dela, como ela trocava cartas com a avó, e a avó sempre escrevia coisas muito bonitas no sentido do que estava acontecendo ao redor. A avó prestava muita atenção no que estava acontecendo ao redor. E isso se torna interessante quando ela descobre que a vida da avó é uma vida muito difícil, sempre com uma questão financeira muito difícil, porque o avô fazia uma série de coisas, e daí ficava sem dinheiro, e daí ficava sem lugar onde morar, mas a avó sempre tinha esse estado de presença no momento, que é o que ela chama de atenção. Quanto é importante a gente estar presente, quanto é importante a gente estar atento aos momentos que a gente está vivendo, né? Eu acho que falta muito dessa atenção, porque a gente sempre está pensando nas outras coisas, ou no que você vai fazer, ou no que você deixou de fazer, mas poucas vezes você está ali no momento. E eu sinto que para o artista, o estar presente no momento é muito, muito, muito importante. E eu sinto que para mim é o mais difícil, de tudo que ela falou aqui, eu acho que é o mais difícil de eu conseguir. É o grande desafio. Religiões são construídas para isso. A gente está sempre entre o passado e o futuro. Tá presente eu não sei nem se com muito yoga a gente consegue isso, mas tentar que né? Ela fala uma frase que eu achei muito, que eu grifei que para mim foi muito importante, que é: qualidade de vida é sempre proporcional à capacidade for delight, que eu acho que seria a capacidade pela contemplação, vamos dizer assim, a capacidade pela contemplação do presente, que é prestar atenção. Terapeuticamente, a fotografia me ajudava a fazer isso. Como outras coisas, se você for pintar um quadro, a mesma coisa. Se você for escrever um livro, a mesma coisa. Ou seja, qualquer uma dessas coisas que você vai fazer vai te colocar no momento. Por isso que é legal ela ter falado nisso, realmente, esse livro. E ela fala até da experiência dela, que depois de um divórcio, ela preferiu estar sozinha. É lindo, eu adorei essa parte. Eu também. E daí é aquilo que a gente já sabe, né? Ela tem uma parte que eu grifei também, que ela fala que a dor foi o que levou ensinar ela a prestar atenção. Porque às vezes é isso, às vezes você precisa de outras coisas. Só para contextualizar, ela fala que quando ela se divorcia, ela fala que ela quer se exilar de tudo, ela vai para o meio do nada, aluga uma casa no meio do nada, com coisa nenhuma, e o que ela faz são caminhadas. E aí, aos poucos, tem um gato que começa a acompanhá-la. Enfim, aí ela vai descrevendo todas essas coisas maravilhosas. Ela começa a notar as flores das árvores, as crianças. E aí ela percebe que ela não está sozinha. E a coisa do encontros com o artista, o Artist Date, é um pouco isso. Na página,
nas páginas matinais você solta o que está te atravancando. E nos encontros é como se você estivesse recebendo alguma coisa, aprendendo a ficar no momento, se integrar com essa coisa maravilhosa, esse mistério de estar vivo. Às vezes eu penso umas coisas assim, tão bregas, que eu preciso falar com uma voz assim, diferente. Mas o que é verdade. E eu acho legal a gente falar das tarefas, porque tem, não assim, indo a fundo, porque aí eu acho que realmente cabe a quem está escutando e quer fazer, de fato fazer. Só para vocês estarem alertas, ela continua confusa, porque cada tarefa, vocês têm que lembrar, peraí, eu estou entendendo direito isso, mas eu continuo fazendo isso, não faço, e aí ela faz referência à tarefa da semana passada. Então tenha paciência com Julia Cameron, ela é um pouco confusa, em cada tarefa tem 1000 apêndices. Eu acho que ela é prolixa, né? Então daí você vai lendo, ao invés dela colocar a tarefa é essa e depois fazer uma explicação, ela vai fazendo a explicação prática. E de repente a tarefa está no meio e ela continua falando. Eu queria que ela fizesse tipo receita, bem prático, tipo 1, 2, 3, que ela tenta, mas só que no item 2, por exemplo, é dividido em 5 passos. Não, amiga, discrimina os passos. E aí, a outra coisa que eu acho interessante falar é o date da semana, ela fala para você listar 20 coisas que você gosta de fazer, que você sente um prazerzinho. Ela até fala assim, fazer amor, eu adorei, pode listar isso também. E aí depois você tem que botar a data, mais ou menos, né, da última vez que você fez essa coisa que você gosta muito. E eu achei isso interessantíssimo de perceber que como tem coisa que eu gosto muito, que eu realmente estou fazendo muito, e outras que tem tempo demais para não estar fazendo, sabe? E aí ela pede para você escolher 2 coisas e fazer no seu date da semana. Assim, eu realmente tive mais dificuldade, porque essa semana para mim foi animada, já que eu ainda estou pegando um trabalho extra, então, tipo, organizar a agenda e eu artístico, nessa semana eu senti, tipo, tem que, não tô tão acostumada a viver meu eu artístico junto com a minha agenda prática do dia a dia, mas toda vez que eu não consigo fazer, em vez de eu ficar, tipo, me dando chibatada, eu tento pensar, tá, então é aqui que eu tenho que trabalhar mais, porque se deixar eu viro quase uma Maria Callas cantando ópera, ai meu Deus, eu não fui no encontro do artista, sabe? Uma coisa horrível. Então, tô tentando quebrar esse padrão. E aí eu fiz o encontro do artista ontem, adaptei qual o item mais fácil da lista, que é o que vai dar para fazer. Mas pelo menos as páginas matinais eu consegui fazer. Você, Raquel? Também foi a primeira semana que, tudo bem, né? Só estamos fazendo há 2 semanas. Muito bom, a gente fala como se a gente estivesse vivendo isso há 1 ano. Eu tive um pouco mais, teve um dia que eu tive uma dificuldade muito maior com as páginas matinais. Eu não tinha tido dificuldade ainda, não que fosse fácil fazer, mas eu tinha conseguido fazer. E essa semana, por conta de trabalho, a minha agenda mudou um pouco. Então, o meu Artist Date eu vou fazer hoje, porque eu ainda não tinha conseguido fazer. Mas eu também tô nessa mesma vibe, mesma opinião que você. Eu não vou ficar me massacrando porque não consegui fazer tal. Eu vou adaptar e dizer assim, sim, semana que vem eu vou dar uma atenção maior para isso, que faz parte também, porque se eu acho que desde o começo tivesse tudo ótimo, a gente estivesse fazendo, também quer dizer que talvez o seu caminho, você não precisasse tanto desse caminho, né? Eu acho que o caminho tá aí justamente que é pra gente aprender, pra gente colocar. Eu imagino que na 10ª semana, o Artist Date vai estar muito mais fácil. Não, imagina, já tá na minha agenda, já sei o que fazer, eu ainda não tô nessa situação, eu ainda tô numa fase que toda semana vai meio que no susto, assim, então, o que eu vou fazer? Mas eu imagino que daqui umas 3, 4 semanas eu já vou olhar e vou falar assim, semana que vem eu tô pensando em fazer isso, já vou deixar anotado, vou colocar na minha agenda e não vou deixar nenhum crazy make, não vou deixar nada tirar isso do meu dia, entendeu? De uma maneira geral, as lições são coisas que eu vou também fazendo e construindo. Eu começo a fazer, daí às vezes me dá meio que um bloqueio,
e eu não consigo listar as 10 coisas que ela falou, eu listo 5, daí eu deixo passar um tempinho, volto, listo mais uma e depois listo outra e vou fazendo assim. Então, mesmo nas atividades eu vou e volto durante a semana para terminar. Às vezes eu não consigo terminar de uma vez só. É interessante isso, mas você consegue lembrar de voltar? Consigo sim, e consigo porque eu deixo na minha mesa, né, do lado de onde eu tô fazendo, então, entre um trabalho e outro eu tenho um tempinho, ou às vezes pensei em alguma coisa, vou lá e anoto. Funciona pra mim, pelo menos, né? Eu tento fazer o máximo que eu posso já na segunda-feira, porque segunda-feira pra mim é um dia meio cagado, não tem outra palavra, assim, no bom sentido, porque tem análise de noite, tem exercício de manhã, enfim. Então tem esse, no meio do caminho fica cagado. Então eu falei, eu vou usar o espaço cagado para... Para mim é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a terapia, tenho academia e tenho o book club. Então, de segunda-feira é um dia que tem algumas obrigações e é o dia que eu fico em casa, né? Que eu tento não sair de jeito nenhum, que é para botar a casa em ordem também. Entre fazer uma coisa e outra, tem isso lá, também. coloca uma máquina para lavar. E eu adoro, realmente, esse livro me deu isso, que eu tô adorando segunda-feira. Tá virando, tipo, o melhor dia, porque eu sei que eu vou ler, não vai tomar uma parte muito grande do meu tempo, aí já me dá umas inspirações, enfim, é um dia pro ócio criativo, digamos assim, enquanto você vai lavando uma louça, né, vai respondendo não é tão e-mail. óbvio assim, né? Você sabe que segunda-feira, para mim, é dessa maneira, já desde antes de eu mudar para Londres, já deve fazer mais de 15 anos. Eu tive um salão com a minha mãe e o salão só fechava de domingo e segunda. E segunda era o dia de botar as coisas em ordem. Então, como eu trabalhava de sábado, eu tentava fazer de segunda um dia mais leve para poder dar conta da semana. E trabalhando como autônoma, eu instituí a segunda como o dia de colocar as coisas. Então, assim, não é um não é um dia off, que nem sábado e domingo seria, mas é um dia para eu colocar as coisas em ordem. E para mim funcionou muito, tanto que hoje, segunda-feira, continua sendo esse dia por causa disso. É o dia que eu consigo colocar as coisas em off, até para começar a semana, sabe assim? Aquela coisa de não ter aquele domingo e ter que começar. Tudo bem que, sendo fotógrafo, muitas vezes eu trabalho de sábado e domingo. Daí, quando eu trabalho de sábado e domingo, eu pego segunda e terça. Então, a gente vai adequando a agenda. Você está em paz com isso? Isso é uma Eu pergunta sou muito feliz com isso, muito feliz com isso. Porque eu passei muito tempo da minha vida tentando ser uma pessoa de segunda a sexta, de 9 às 5, e eu percebi que quando você opera fazendo coisas que são autorais, tem dia que eu ficava me martirizando, porque 9 horas da noite me veio uma ideia, eu sentei, comecei a fazer, não queria parar. Agora eu já falo, não, eu adoro isso. E o Martin também gosta, então funciona. Você abre mão de uma série de coisas para ter esse tipo de vida, então tem que aproveitar, né? Eu gosto. Eu também. Eu realmente gosto. Obviamente que eu tenho tem coisas fixas no meu dia a dia, mas aceitar essa parte de que a minha vida sempre vai ser um pouco caótica, isso é uma coisa que os 40 me deu, realmente. Mas, enfim, eu acho que a gente terminou, né, a segunda semana. Eu acho que a gente já está finalizando. Eu acho que é isso, né? A segunda semana foi forte, assim, foi impactante. No bom sentido, eu acho. Sim, no bom sentido. Só para lembrar para vocês que estão escutando, as milhões de pessoas, adoro quando dizem isso, a gente vai fazer esse podcast semanalmente, a gente disponibiliza ele pelo Substack, né? Está no Notas de Afeto, que é a minha newsletter. Então, se vocês estiverem escutando por outro distribuidor, lembrem-se que o Notas de Afeto está no Substack, então vocês podem deixar comentários lá, dúvidas, impressões. É tão bom quando a pessoa deixa comentário. Não, e se quiser dividir alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar, vai ser super interessante a gente semana que vem comentar sobre isso, alguém que teve alguma pergunta, alguma percepção diferente, alguém que está fazendo, que decidiu fazer isso também com a gente, está usando os áudios para fazer, ia ser super... Quando eu falei no Instagram que eu ia fazer isso com você, teve algumas pessoas que conversaram comigo, são pessoas que eu gosto muito, é engraçado isso, tem gente que a gente conhece pelas redes sociais que realmente você cria uma troca. E aí uma foi a Luciana, e aí ela falou que ela tinha feito ela fez o livro O Caminho do Artista, e ela falou assim, Rafa, 2 cadernos.
vou te dar a dica de ouro, 2 cadernos, um para morning page e outro para os dates. Então eu queria agradecê-la, que realmente faz diferença. Tipo, Luciana, tô seguindo aí, são 2 cadernos, tá? Eu acho que ela demorou um pouco para entender isso. Então fica a dica, que não é minha, mas que... Então esse tipo de comentário ou outros, deixem lá. E assinem a newsletter, porque ela vai permitir que a gente pague para distribuir isso de uma maneira melhor. Exatamente. É isso. Então, uma boa semana para todo mundo. Semana que vem estamos na semana 3. 7, 8, 9 to go. Exato. Não, agora são mais 10, né? Agora são mais 10 ainda. Beijos. Beijo. Pocahontas got me staring, got me wearing strange stuff. You think I'm loco? It's just a poncho. Heads are turning one by one. What have you... Você gostou da trilha sonora Pocahontas? Pocahontas. Adorei. Eu achei... Sabe por que eu escolhi a música? Que eu pago o Epidemic Sound para poder usar no YouTube. Lembra do O Poder do Mito, do Joseph Campbell? A entrada das entrevistas tinha uma musiquinha assim meio... Essa música me fez lembrar a música... Não tem nada a ver, gente, mas me fez lembrar essa coisa assim meio vindo das profundezas, tribos primitivas. Olha o eu artístico aí falando, ó, o eu criativo aí. Eu adorei essa música. Eu falei, nossa, porque geralmente você paga essas coisas e tem mais do mesmo, mas essa eu gostei. Heads are burning one by one. This shit is fun. Abracadabra. You sign my chakra.